para os irmãos. Céus, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Confesso que toda vez que nós subimos a tribuna para falar de Cristo, o nervoso é bastante, é tenso. Mas nessa noite eu quero deixar o nervoso de lado e debaixo de uma direção de Deus. E é a primeira vez que eu venho aqui, mas o culto de domingo na minha igreja estava na mesma proporção que essa. Os hinos que foram louvados foi a mesma coisa. E nessa noite eu quero profetizar dentro da palavra de Deus que contra Israel não vale encantamento. Terra Márcia, eu quero te dizer que toda palavra de maldição que foi liberada sobre a parte do adversário, sobre a sua casa, está caindo por terra hoje. Eu não sei se você acredita, mas a palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que uma palavra sai da boca de Deus, ela não pode voltar vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz, e prospera naquilo que enviou. Terra-se de Kelebaraia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 18. Vou ser bem rápido. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pela vida do pastor Márcio, que me fez o convite. Que Deus abençoe essa casa, Deus abençoe o pastor presidente, a sua família, a sua casa, todo o ministério. Me sinto nessa noite privilegiado de estar participando do culto como esse. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Versículo 1 vai dizer assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Versículo 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O texto que nós acabamos de meditar e ler nessa noite é um texto bastante conhecido, e é um texto onde o Senhor ele vai falar com os discípulos, vai contar uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. E ele pega esse texto, ele pega essa parábola em uma forma para trazer uma inspiração, para acender como forma de uma motivação a respeito da oração. Interessante que o texto nos revela que Jesus está falando com os discípulos, e ele fala a respeito dessa mulher e da forma como ela era intensa, como ela perseverava, como ela persistia e insistia em ir até esse juiz, pedir para que ele viesse fazer justiça contra os seus adversários. É uma palavra bem simples, e eu acredito que vai falar com cada um que veio a essa noite.
E olhando para esse texto, muitas das vezes acontece isso conosco. Muitas das vezes nós desistimos de orar por conta do cenário que muitas das vezes nós vivenciamos. Por muitas das vezes, o cenário que está diante dos nossos olhos tem a capacidade de desmotivar eu e você de orar por algo, de persistir e perseverar em algo. Mas só que através dessa parábola, o Senhor fala para os discípulos, ensina aquela multidão dizendo sobre o dever de orar sempre. Ele pega a perseverança dessa moça e traz para os discípulos. E talvez você nessa noite, talvez desistiu de orar por algo. Talvez o cenário que você está vivenciando, o vale que você está enfrentando, essa luta que está fazendo você cansar. Talvez você desistiu de orar. Talvez você deixou algo de lado e disse: eu não vou orar mais por isso, eu vou orar por outra coisa. Só que dentro do texto e dentro da palavra de Deus, nós temos vários cenários aonde nos mostra homens e mulheres de Deus que perseveraram na oração, que continuaram orando, que continuaram no mesmo propósito. E o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, fala a respeito da igreja que está orando por Pedro quando ele está preso, aonde Herodes já estava determinado no seu coração matar Pedro. E a Bíblia vai declarar e vai dizer que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração, ela é tão poderosa que ela tem a capacidade de transformar o ambiente. Ela tem a capacidade de modificar o lugar. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que acabando de orar, de calavará-se, de prominência, de calabaraçura, acabando eles de orar, de repente, nós precisamos entender que a oração, a ferramenta chamada oração, não é qualquer ferramenta. E nós estamos vivendo um tempo onde muitos têm deixado de orar, têm se esfriado, têm se cansado, têm desanimado. E nós estamos vivendo um tempo onde as nossas prioridades é outra. Só que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para ser boca de Deus para alguém que entrou por esta porta. E talvez você entrou aqui desanimado, angustiado, entristecido, achando que Deus não te ouve. Ai de você se Deus não te ouvisse. Ai de você se Deus não te guardasse no dia de hoje. Ai de você se Deus não chamasse o teu nome pela manhã para você levantar. Ai de nós. Nessa noite você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a buscar. Levítico capítulo 6, versículo 13 está dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Para ter fogo no altar, primeiro remove a cinza, e depois que remove a cinza, coloca a lenha. Então há um preparo para haver uma constância. Para viver algo da parte de Deus exige um preparo. E eu quero te dizer uma coisa: na verdade nós não merecemos nada, mas quando nós se preparamos para viver algo da parte de Deus, você pode ter certeza, você não vai ficar frustrado, você não vai ser enganado. Você pode ter certeza que teu empenho, ele tem valor para Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: seja firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor.
Então há uma recompensa para quem se coloca na posição. Há uma recompensa para quem busca a Deus com verdade e com sinceridade. E nos tempos que nós estamos vivendo, a ansiedade, ela tem aumentado dentro de nós. E eu quero profetizar que nessa noite a sua prioridade voltará a ser o reino. A sua prioridade voltará a ser a oração. A sua prioridade voltará a ser a colocar lenha no altar. Porque o fogo quem vai derramar é Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você pode ter certeza que quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele faz a parte dele. Porque no Evangelho de Mateus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa prioridade ela tem que ser a oração. Nós precisamos orar. Precisamos voltar a clamar ao Senhor. E você vai ver dentro desse texto que Jesus, ele contando a parábola e falando detalhe por detalhe como essa mulher chegava até aquele juiz, e da forma como ele agia com aquela moça, da forma como era o comportamento daquele juiz perante aquela moça. E mesmo ela recebendo não tantas vezes, sendo rejeitada tantas vezes, ela vai continuar, ela vai perseverar, ela vai ir caminhando todos os dias, pedindo para que aquele juiz viesse fazer justiça contra os seus adversários. E justiça, irmão, é uma coisa bem pesada na balança de Deus. E a base do reino de Deus é justiça. A base do reino de Deus é verdade, é sinceridade, é lealdade, é união. A base de Deus é isso. E a Bíblia diz que ela perseverando, e ele já ficando já saturado dessa mulher todo o tempo indo a ele, pedindo justiça, ele vai liberar a causa dela. Só que Cristo está falando para o discípulo: olha e ouve o que diz o injusto juiz. E ele vai declarar com seus próprios lábios dizendo: ainda que eu não temo a Deus. A primeira colocação dele dizendo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens. Segunda colocação: no entendimento humano, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E vai dizer que fora dele não há outro Deus. João, na ilha de Patmos, ele vai ter uma visão dizendo que o cabelo dele é branco como a neve, os seus pés é como latão reluzente. Então o ser humano ele tem um entendimento que na terra, acima dos céus, no terceiro céu não tem ninguém maior do que Deus. Deus ele está acima de todas as coisas, e por ele todas as coisas se fez. Então eu não sei qual é o momento que você está vivenciando, eu não sei qual é a causa, mas dentro desse texto nos traz uma esperança de que se eu e você continuarmos orando, clamando ao Senhor, Ele vai nos dar vitória.
E eu quero dizer para alguns aqui que eu estou vendo jovens, crianças, a oração ela não tem e não está encaixada a grau de idade. Deus ele ouve todos dentro da sua intimidade. Agar no deserto, quando acaba a água do odre e o pão, a Bíblia diz que ela se distancia do menino e coloca debaixo de uma árvore, de um tiro de um arco de flecha. A Bíblia diz que ela levanta os olhos e começa a chorar. E a Bíblia relata que o anjo desce na frente dela e diz assim: que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então eu quero dizer para alguém que está aqui, independente do grau da idade, independente do tempo, Deus ele ouve a cada um que está sentado acima do altar da congregação. E nós precisamos ter convicção de quem nós estamos servindo, a quem nós estamos pedindo justiça. Porque amasse de prominacandarábria, canuce de remaia sébria, calai de prominacandarábria de delebarábria. Nós precisamos entender que na presença de quem nós encontramos nessa noite, Ele conhece a voz de cada um, Ele sabe o jeito de cada um, Ele conhece você por dentro, conhece você por fora, e nessa noite Ele conhece a necessidade da tua alma, e pode ter certeza, Amaia, camarace de promina calabrachébria, nessa noite você pode ter certeza que aquilo que você veio pedir a Ele, aquilo que você veio buscar a Ele, você está levando para sua casa. Você pode ter certeza que amanhã haverá comida na porta de Samaria. Amanhã terá notícia boa da parte de Deus. O salmista ele vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, querido. E o cenário ele não tem essa autonomia de parar a palavra de Deus. O cenário que você está vivenciando não tem a capacidade de entrar dentro da palavra de Deus. Essa noite eu enterro a minha oportunidade dizendo que Deus é o Deus que cumpre promessa. Eu nunca imaginaria que eu ia pisar no altar numa igreja como essa. E eu quero dizer para você que eu não vim por aqui nessa noite por acaso. Na segunda-feira eu estava conversando com um amigo do trabalho e falando com ele a respeito das promessas de Deus. Eu trabalho no centro do Rio, mas o meu trabalho para mim não é nada. Eu falo para minha esposa que a única coisa que eu tenho é a promessa. Ainda eu não cheguei aonde Deus falou que eu vou chegar, mas me alegra porque a palavra dele me trouxe aqui. A misericórdia dele me colocou aqui. A mão dele me trouxe para esse lugar. Eu nunca vi aqui, mas foi Deus que me colocou aqui em cima. Eu nem conheço o pastor, querido. Eu estava com meu coração angustiado, falando com Deus, porque se Deus me prometeu, eu faço questão de ir até Ele, de bater na porta dele e falar com Ele. É por isso que essa palavra, e eu quero dizer para alguém que está aqui, e eu quero dizer igual Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará ao meu favor. Então volte a acreditar naquilo que Deus ele falou a teu respeito. Volte a acreditar naquilo que Ele falou a respeito da tua casa. E ainda que o cenário seja desfavorável, fica tranquilo. Todas as coisas
todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Descansa, fica tranquilo, porque Deus nunca perdeu batalha, Deus nunca perdeu uma guerra. A palavra dele diz que ele arrancou com mão forte o povo de dentro do Egito, sustentou no deserto. Satanás pensou que ia pegar o povo, Deus colocou uma coluna de fogo. Nessa noite eu quero profetizar que vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, o laço quebrou e a igreja de Deus escapou ileso. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para alguém que está do teu lado: Jesus está no culto. E se Jesus está no culto, alguma coisa vai acontecer. Pode ter certeza que coisas boas estão acontecendo. Minha esposa, ela canta um hino, e dentro desse hino diz que a palavra, ela está trabalhando. Então nessa noite descansa. Quem te prometeu garante. Quem te prometeu não se esqueceu de você. Nessa noite eu agradeço por essa oportunidade, irmão. Se eu pudesse eu nem ministrava, porque eu recebi muito da parte de Deus. Só que Deus, ele me trouxe para mostrar que Ele ainda está no controle da minha vida. Então nessa noite aplauda ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, e não deixe de dizer quão grande o Senhor é. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.